Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Vamos ao momento de hoje, para que a gente sempre tenha algumas palavras aqui. Eu vou mesclar alguns momentos de meditação e outras fases vou fazer alguma leitura para que a gente possa conversar um pouquinho, para que a gente possa se compreender um pouquinho, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre o sofrimento, que a gente mais tem visto hoje, e inúmeras outras questões também, porque só falar em sofrimento, por mais que seja para aprendizado, também não é legal. É bom a gente ter uma diversidade, Outros assuntos que possam nos orientar e nos tirar um pouco dessa fase em que a gente se encontra. Então eu vou novamente, para quem assistiu a live de ontem, tá salvo aí no Instagram, falando sobre ilumine o seu caminho, o autoconhecimento, como se liberar de dores e sofrimentos. E aí eu falei, mostrei, na verdade, coloquei algumas citações. Boa tarde, Simone, bem-vinda. Botei algumas citações desse livro aqui de Joana de Ângeles, ditado por Divaldo Franco, Plenitude, onde eu falei lá na live que ele fala muito sobre a questão do sofrimento, de como o sofrimento surge, porquê do sofrimento, quando é que o nosso corpo físico sente o sofrimento. E a gente já sabe o quanto que as emoções, os pensamentos, a nossa mente conturbada, ela afeta o nosso campo físico de diversas formas, Seja em forma de doenças, de transtornos, enfim. Então eu quero fazer sempre esse momento com vocês, para que a gente possa sempre estar diversificando, falar um pouquinho, como eu falei, do sofrimento, falar de outras questões, de repente um verso, Um verso legal aí para que a gente tenha também mais ânimo, não só falar do sofrimento, Então, essa parte fala do sofrimento, Como eu falei, Joana de Ângeles fala sobre tudo isso, por que surge e como se libertar. E aí eu me inspiro muito nessa autora aqui espetacular. E aí o que é que ela fala nesse ponto, Para quem quiser aí baixar. Boa tarde, João Gabriel, seja bem-vindo. Eu não sei se tem PDF na internet, certo, gente? Não sei. Foi uma amiga que me emprestou esse livro aqui bem antigo, e eu gosto bastante, já li umas 3, 4 vezes, sempre tô relendo ele, certo? Então, fala sobre o sofrimento. E aí ela diz o seguinte: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário soez. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. E aí o que ela quer falar aqui? Normalmente a gente busca lá fora, a gente busca de diversas maneiras sobrepor a dor, sobrepor o sofrimento, enquanto que o sofrimento se encontra dentro da gente. A solução, tô meio descabelada. A solução para a libertação, para a transformação, está dentro de nós, E a gente fica aí o tempo todo procurando fora, a gente quer solucionar, a gente quer soluções sem buscar dentro de nós. Dentro de nós existe tanto o lado negativo, que nos leva ao pessimismo, ao sofrimento, como também existem as soluções para que a gente possa se despertar, a nossa consciência e sobrepor, vencer essas dores, esses sofrimentos, vencer toda essa fase, Então ela fala isso. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Pelo menos diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações, E aí, como eu falei aí anteriormente, a gente busca o tempo todo. Boa tarde, Solange, seja bem-vindo, Sol. O ser humano busca praticamente o tempo todo sobrepor de qualquer maneira, Passar incólume ao sofrimento é a grande meta em que todos perseguem. Quando na verdade a nossa maior meta deve ser aprender com o sofrimento. Porque quando a gente para avaliar o motivo daquele sofrimento, sempre há uma causa, normalmente está lá no passado. Seja um trauma de infância, seja um complexo, um erro que a gente cometeu, E aí vem as consequências, Então a gente sabe disso. É a lei da reação, A gente pratica atos negativos, pratica atos ruins. Normalmente, provavelmente, em algum momento nós vamos ter algum retorno, mas não como forma de punição, mas como forma de aprendizado, para que a gente não precise mais realizar aquele ato, tomar aquela atitude, negativa, contrária aos preceitos de Deus, certo? Imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. O que é que isso quer dizer?
o imediatista, né? O ser humano, ele quer para aqui e agora. A gente precisa compreender que para a gente sobrepor o sofrimento, para a gente superar o sofrimento, a gente precisa de passos para que isso aconteça. Por quê? Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda, né? Por quê? Porque a gente precisa de passos para aprender. Nós precisamos primeiramente aprender com o sofrimento, aprender com tudo que ele nos causa, né? E aí buscar a causa, como eu sempre falo, para que a gente saiba por onde ir, de onde partir. E aí, como eu falei na live de onde o mergulho interior é incrível, né? Parece assustador, mas parece assustador, a gente tem medo porque é desconhecido para nós, né? Então, se a gente passa a mergulhar para dentro de nós e conhecemos a nós mesmos, deixa de ser desconhecido, o medo vai perdendo a sua força, né? Então é necessário que a gente faça isso e que a gente enxergue que há um tempo para que a gente alcance. Não é da noite para o dia. Estou sofrendo hoje por longos anos, de hoje para amanhã esse sofrimento vai acabar, eu vou acabar com ele. Não existe, não tem como fazer isso. Porque a gente precisa aprender a lidar, conhecer a nós mesmos, saber como a gente funciona, saber como funciona aquela dor, aquele sofrimento, como a gente reage àquele sofrimento, como a gente reage aos inúmeros gatilhos, né, daquele sofrimento. Então a gente precisa conhecer tudo isso para daí sim se libertar. Então, enxergar que é viver o aqui e o agora, mas se libertar da necessidade de querer que seja hoje a solução, né? Se nós adquirimos aquele sofrimento e trouxemos ele por longos anos de nossa vida, como é que a gente vai se libertar dele da noite para o dia? Não tem como. A gente precisa aprender, lidar com ele, enxergar o sofrimento, enxergar a dor, acolher a nossa dor, né? Para depois a gente se libertar e daí sim, passo a passo, aprender a lidar tanto com aquele sofrimento quanto com as novas dificuldades que vêm. A gente sabe que vem. As situações se repetem, eu sempre falo isso, elas se repetem de forma semelhante até que a gente aprenda e se liberte dela. Justamente ela se repete para mostrar a gente que continua ali em sua existência, né? Para que a gente modifique. Como efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de excreção e ódio. Aí, como eu falei, o sofrimento não vem como um castigo de Deus, né? Por longos anos a gente aprendeu isso. Deus castigou, né? Ju, boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Né? A gente tem essa ideia de que Deus castigou a gente, por isso que eu estou sofrendo. Deus permitiu que a gente tivesse uma consequência do erro que a gente cometeu, da atitude negativa que a gente teve, né? Do erro que a gente cometeu com a gente mesmo e com o outro. Ele permitiu uma situação para que a gente pudesse compreender que foi um erro que a gente cometeu, né? E a partir dessa compreensão, a gente modificar, a gente transformar para não errar mais. Então, digo e repito, as situações vão continuar acontecendo de forma semelhante até que a gente aprenda que aquilo é um erro que não se deve mais fazer, né? Então, não se trata de um castigo, de uma punição de Deus. Pelo contrário, se trata de uma oportunidade de aprendizado para se libertar daquele erro, certo? Nas variadas mitologias, as figuras de deuses invejosos, quão desrespeitados, infligindo punições às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento da terra, né? É como se fosse justamente a vingança, como se fosse uma demonstração. Olha só, se você fizer isso, você vai sofrer tal punição. E não é isso que Deus veio mostrar pra gente, né? Cadê? Diversas escolas filosóficas e doutrinas religiosas, de alguma forma, concordes com esses absurdas conceituações, estabeleceram métodos depuradores para a libertação do sofrimento, que vão desde as mais bárbaras flagelações, cilícios, holocaustos, promessas e oferendas, ao ascetismo mais exacerbado, procurando negar o mundo e odiá-lo, a fim de que, com essas atitudes, acalmarem e agradem a Deus, aos deuses ou a Deus, certo? Para liberar-se desse adversário, a criatura impõe-se outras formas de dor que aceita racionalmente por livre opção, não se dando conta do equívoco que elabora, né? Então, a gente normalmente, que o adversário é a dor, é a causa, né? A gente impõe outras formas de dor para que
como se fosse uma forma de sobrepor. Eu atraio mais uma dor, eu atraio mais uma dificuldade, né? Ou aceito mais aquela dificuldade para poder amenizar um pouquinho a dor, o sofrimento, aquele outro que eu sinto. Então eu acabo fazendo outras coisas erradas, tomando outras atitudes como uma justificativa, né? A gente leva como uma justificativa para que possa amenizar a dor do erro que a gente cometeu. Então a gente está aí acumulando outra questão, a gente está acumulando outro sofrimento que mais na frente a gente vai perceber e sofrer ainda mais, certo? Os capítulos são um pouquinho grandes, mas como eu falei aqui, né, falar só um pedacinho, eu acho bem interessante. E vou ficar dando continuidade, seja falando sobre ele mesmo, dando continuidade a esse livro, né, que é chamado Plenitude, ou outros pontos, meditação, enfim, vou ficar mesclando aqui para que a gente não fique só falando sobre isso, né? Como eu falei aí no início do vídeo para quem chegou depois, certo? Então, é super importante, né, para que a gente tenha esse discernimento, que a gente busque aprender com o sofrimento, né, ao invés de ficar acreditando com essa ideia fixa de que, boa tarde, Valéria, seja bem-vinda, né? Ao invés de ficar com aquela ideia fixa de que o sofrimento, ele é uma punição de Deus a nós, ele é um castigo de Deus a nós. O sofrimento é uma consequência, eu digo e repito, de algo que a gente fez, de um erro que a gente cometeu contra o outro e contra nós mesmos, né? Quando a gente toma alguma atitude errada, o primeiro mal, o principal mal que a gente está fazendo é contra nós mesmos, né? Então, por isso vem a consequência para que a gente supere, para que a gente enxergue, para que a gente busque a causa, para que a gente se entenda, né? Se conheça, entenda por que a gente cometeu aquele erro, para que a gente pense, eu cometi aquele erro contra fulano, por quê? Né? Então, se eu estou tendo uma consequência daquele erro, como é que fulano se sentiu a partir daquela atitude que eu tomei errônea, né? E acabei fazendo ele sofrer. Então, se fosse eu no lugar de fulano, né? E aí vem a prática da empatia, o quanto que é imprescindível, é importante para a gente, para o outro, ter empatia pelo outro, né? Mas também ter empatia por nós mesmos. E aí o que é que significa ter empatia por nós? É ter amor por nós, nos reconhecer seres humanos, né? Nós somos errantes, somos seres humanos aqui buscando aprendizado, buscando evoluir. Todos nós erramos. Se fôssemos perfeitos ou quase perfeitos, não estaríamos aqui em terra, né? A não ser que a gente estivesse aqui em missão, em uma missão muito grandiosa, certo? Mas ainda assim, os missionários, eles não são perfeitos, né? A figura mais próxima da perfeição é Jesus, né? É a figura mais próxima da perfeição de Deus, é Jesus. E ele nos enviou, né? Enviou Jesus aqui para o nosso convívio, para que ele pudesse nos mostrar o poder que a gente tem, né? O poder, tem alguma passagem aí, eu não tenho passagens decoradas assim, super estudadas, mas tem uma coisa que ele fala sobre a questão do mostrar a nós que nós podemos fazer até muito mais do que ele. Então, olha só o poder que nós temos. Se Jesus disse que a gente pode fazer mais do que eles, né? Então, imagine a consciência que ele tinha, né? O conhecimento que ele tinha, e ele veio nos mostrar que nós somos capazes de alcançar o patamar onde ele se encontrava, porque tem tanto tempo. E de lá para cá, imagine o quanto que Jesus evoluiu ainda mais, né? Então ele veio nos mostrar, Deus nos enviou Jesus para que a gente pudesse, para que ele pudesse nos ensinar, para que ele pudesse estar no meio de nós e mostrar que somos capazes, que temos potencial, que temos talentos para a gente alcançar tudo que a gente quer alcançar, inclusive a transformação interna, a superação de dores e de sofrimentos, né? Para que a gente possa vencer, evoluir em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente no âmbito do nosso mental, do nosso emocional, porque a gente sabe que a harmonia mental, a saúde mental hoje é que é o maior valor, né? É o que a gente menos vê, infelizmente, mas é o maior valor hoje tem sido a saúde mental, porque através do pensamento em que a gente cria emoções, né? Lari, boa tarde, Lari. Seja bem-vinda, amiga. É a partir do pensamento que a gente gera emoções, é a partir do pensamento que a gente gera sentimentos, né? Então, veja só a importância que tem a gente adquirir essa saúde mental, adquirir essa saúde emocional. E Deus, mais uma vez repetindo, enviou Jesus para o nosso convívio para nos mostrar que tudo é possível.
o quanto que é possível chegar ao patamar de Jesus. Ele veio nos mostrar que ele é igual a nós, todos nós. Diferimos uns dos outros em questão de esclarecimentos. Tem aqueles mais ignorantes e os menos ignorantes. E eu falo aqui na questão do conhecimento, os que são mais sábios e os que são menos sábios, né? Então, adquirir sabedoria é um dos passos primordiais para a libertação do sofrimento, para a libertação da dor. Porque quando a gente passa a conhecer, né, a gente passa a errar menos. A gente passa a ter conhecimento, a gente passa a ter sabedoria, então a gente passa a compreender. E a sabedoria, não estou falando aqui simplesmente da intelectual, não. É de trazer a prática, colocar a prática o que a gente aprende, né? Colocar a prática ser uma melhor pessoa, colocar a prática ser uma pessoa mais madura, ser uma pessoa que tem mais empatia pelo outro. Então, tudo isso são passos para que a gente possa superar o sofrimento. E aí, como Joana de Angelis fala, né? No trecho aqui do livro, o quanto que nós, seres humanos, nós queremos o imediatismo. Eu quero modificar aqui agora, eu quero acabar com essa dor aqui agora. Como é que você quer acabar com a dor que foi causada de alguma maneira, que você sofreu, a atitude errada que você tomou lá no passado? Você guardou por anos aquela dor e vem sofrendo com ela e você quer simplesmente acabar com ela de uma hora para outra, né? Então é preciso ter passos e Jesus também veio nos ensinar diante daquele tempo, né? Como eu tô falando, ele veio nos ensinar também que é preciso ter paciência além da fé, né? Ter fé é você ter a confiança, é você acreditar verdadeiramente no mais profundo do seu coração. Não é simplesmente parar a fazer uma oração de qualquer forma, uma oração, digamos que decorada ou habituada, não, mas com fé dentro do seu coração. Então Jesus veio nos mostrar tudo isso e dentre tudo isso ele veio nos mostrar o quanto que nós somos competentes, úteis, capazes, o potencial que nós temos, e como eu digo e repito, de fazer até mais do que ele fez, né? E tudo que ele falou não tinha nada de mentira. Só que a gente só vai realmente se descobrir tudo isso e se sentir mais próxima de Jesus como irmão quando a gente passar a conhecer a nós mesmos dentro de nós. Né? Como é que você acha que Jesus chegou àquele patamar de ter um equilíbrio daquela forma, né? De ter uma harmonia, de ser um homem de um amor incondicional por qualquer ser humano, animal, vegetal, ser espiritual, enfim, né? Então, para alcançar o patamar de Jesus, a gente precisa dar passos, ser paciente conosco mesmo, para que a gente possa ser mais paciente com o outro, se colocar no lugar do outro, auxiliar ao outro, mas também sempre auxiliar nós mesmos. Né? Como é que a gente vai conseguir ajudar de uma forma mais sábia aquela pessoa, né? Quando a gente ajuda a nós mesmos. Então, que o nosso conhecimento venha primeiro para nós, para que a gente possa passar adiante, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí, para quem chegou depois, né? Esse livro aqui foi que eu falei um pouquinho sobre ele agora, sobre um trechinho, né? Fala sobre sofrimento. Deixa eu mostrar aqui o sumário a vocês, ele é muito bom mesmo. E ele não fala assim de uma forma melancólica, não. Joana de Angelis, ela é meio rígida. E eu sou fã dela porque nós, infelizmente, funcionamos assim, na rigidez, né? Então, tá aqui o sumário. Acho que não sei se dá pra ver aqui legal, certo? Mas eu vou falar sempre um pouquinho sobre esse livro. Sofrimento, análise dos sofrimentos, origens dos sofrimentos, cessação dos sofrimentos e, enfim, né? No final, libertação do sofrimento. Certo? Foi até um pouco do que eu falei ontem na live aí. Para quem não assistiu a live, corre lá, tá lá gravado, né? A live Ilumine o Seu Caminho. Foi maravilhoso, eu preparei ela com muito carinho para vocês e foi lindo, foi lindo. Eu gostei muito, me empolguei bastante, né? Então, desejo uma ótima tarde de quarta-feira para vocês, que seja imensamente abençoada e que essas palavras possam entrar um pouquinho aí, né, em vocês e também mais em mim. Quando a gente fala, quando a gente passa adiante, primeiro nós falamos para nós mesmos. Então, cuidado com aquilo que você fala. Busque falar as melhores coisas, porque você vai estar falando primeiro para você mesmo. Certo? Cheiro para todos vocês. Uma ótima tarde.